Que a paz do nosso Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, esteja conosco, nos amparando, fortalecendo, trazendo uma alegria de viver, que é o mais importante nessa nossa trajetória. Sônia Conte, Luda Silva, Gisele, Beth, Zazá, boa noite para vocês e para todos os demais que vierem depois por aqui. Muito bom ter vocês. Hoje o papo continua sobre Jesus. Esse Jesus tão aconchegante. Por mais que nós fiquemos estudando sobre Jesus, sempre vão faltar alguns dados, mais alguns itens, mais alguma coisa sobre Jesus. Porque é muito amplo o seu estudo, as suas apresentações, suas colocações. E por mais que estudemos, por mais que nós nos dediquemos, sempre vai ter um item a mais que nós não conhecíamos, que nós não havíamos observado. Isaura, Vera Inês, boa noite para vocês também. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus, ele trouxe uma colocação que muitos de nós não colocamos volta e meia. Nós costumamos chamar, quando nós queremos humilhar alguém, e isso são várias vezes que nós fazemos, infelizmente, nós falamos, ele é um pobre de espírito. E essa colocação não é muito apropriada. E Jesus falou que aquele que se eleva será rebaixado. Então ele estava falando de algo muito maior. Ele estava trazendo para nós umas colocações muito mais amplas. Nós queremos, às vezes, humilhar o outro, achando-o pobre de espírito. Mas muitas das vezes, esse que nós consideramos pobre de espírito é um elemento maravilhoso, é um ser maravilhoso, humilde, bem humilde. E essa fala de Jesus, aquele que se eleva será rebaixado, nós vemos toda hora. E será que ainda assim nós não assimilamos? Será que ainda assim nós não captamos toda essa beleza de Jesus quando ele fala, aquele que se eleva vai ser rebaixado? O que nos falta para entender o valor da humildade? Esse valor tão forte. Está lá em Mateus capítulo 18. Quem é o maior no reino dos céus? Perguntaram a Jesus. Geralmente uma armadilha, volta e meia, esse tipo de questionamentos eram armadilhas para pegar Jesus, em algum vacilo. Porque a popularidade de Jesus incomodava demais. Incomodava aos doutores da lei, incomodava aqueles arrogantes, incomodava a todos que queriam sobressair. Então, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, com aquela tranquilidade e segurança, respondeu: eu vos digo em verdade que, se não vos converterdes e se não fizerdes
como crianças, não entrareis no reino dos céus. Pois quem quer que se humilhe e se torne pequeno como criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem quer que receba em meu nome uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. O que nós fazemos assim de livre, de espontâneo, que envolva as criaturas? O que nós realmente fazemos? Uma frase que é muito comum nós vermos nas redes sociais e vemos em falas que nós temos um lado criança. Temos um lado criança muito lindo, todos nós temos. E nós abafamos por via das vezes. Mas o que nós, aquela pergunta que Jesus faz, vamos estender um pouco mais. Ele pergunta o que nós fazemos, o que nós realizamos para uma criança. Olha o que ele fala. Quem recebe bem uma criança, quem recebe em nome de Jesus, é o mesmo que receber a Jesus. Ele diz, é a mim mesmo que recebe. Então, vamos ampliar para os dois aspectos. A adoção, que foi dia da adoção outro dia, comemorativo, né? A adoção pode ser feita a qualquer hora. E o outro aspecto é a nossa criança. A nossa criança. Aí eu tenho que falar com a Eliane aqui. Pois é, meu bem, não suma. A nossa criança, como que nós estamos recebendo a nossa criança? Vamos falar sobre adoção primeiro. É claro que há vários itens que às vezes nos impedem de nós adotarmos uma criança. Há várias razões. Mas a mais importante, que é para o sim, é quando bate uma energia dentro de nós querendo adotar uma criança, querendo acolher aquele que não tem o aconchego de uma família. É um ato muito nobre, maravilhoso. Dois filmezinhos que rolaram pelo Instagram. Eu trouxe umas fotos aqui de uma menina com traços orientais que foi adotada por um casal americano. Ela fala muito bem, ela tem 4 ou 5 anos e fala bem o inglês, então ela deve ser descendente, ela deve ser americana também. Bom, mas essa menina, a fala dela que eu reproduzi aqui, ela disse que quando ela viu a mãe, o coração dela ficou entusiasmado, ficou inflamado, e ela fala que o coração dela ficou em êxtase, mais ou menos isso. E ela pergunta para a mãe, você também sentiu? E a mãe, emocionada, responde, sim, eu também. E pela Lili também, que é a irmãzinha pequenininha, e a preocupação dela era não só ser acolhida, mas era também que a irmã fosse acolhida. Em vários momentos do vídeo, ela pergunta se a Lili também. Tudo que ela fala a Lili também. E isso é algo assim tão elevado para todos nós, que nós ficamos emocionados. Mas é algo espontâneo. Então, as pessoas que
têm essa vontade, não percam, acolham as crianças. Muitos dos locais que recolhem as crianças, que recebem as crianças, eles preferem encontrar os familiares, mas nem sempre é possível. Há muitos casos que é como achar uma agulha no palheiro ou os parentes não querem. E quando nós temos esse impulso, não vamos deixar adormecer. Jesus comenta isso. Há um outro aspecto também sobre essas crianças. Aqueles que têm deficiência mental. O nosso acolhimento para essas crianças são os Downs, são os que têm algum tipo de paralisia mental, alguns que têm alguma sequela em que os fazem ficar infantis, muitos autistas. Nós abraçá-los e tê-los bem junto ao coração. Jesus fala acolher as crianças e esses espíritos trazem esse aspecto muito lindo. E tem um outro vídeo que eu até gostei demais, é um menino baiano, e ele tão simpático, tão alegre, ele falando, descrevendo a adoção dele. Então ele começa a dizer quando ele chegou no abrigo, que foi aos 3 anos, esse vídeo rolou agora, essa semana que passou. E aí ele diz que nessa época, os pais dele, que são os pais que adotaram, se conheceram. Então ele vai fazendo um paralelo da vida dele no abrigo e da vida dos pais dele caminhando até eles se encontrarem. E ele todo feliz, todo simpático, todo falante, todo explicativo, feliz, porque agora ele tinha uma irmãzinha, o casal que o adotou, foram pais agora de uma menina. E o menino todo feliz, porque agora tinha também uma irmã. São esses casos em que nós ficamos pensando o que mais nós podemos realizar nessa vida. Tem tanto a realizar. Quanto a aborto, tem um vídeo também muito lindo que chama Deixe-me Viver. É isso aí, exatamente. Eu quero comentar aqui que Elisângela está falando, que ela tem um filho autista e que na rua, volta e meia, tem comentários. É o bullying disfarçado, tem o bullying explícito e tem o bullying disfarçado. Precisamos ter cuidado com isso. Muitas das vezes as pessoas não sabem, pensa que a pessoa está fazendo bobagem. Tem uma historinha, viu, Elisângela, de um rapaz já com mais de 20 anos andando de trem e ele está na janela e ele fala assim para o pai: olha aquela árvore, olha aquele morro. Já é homem, ele já era homem, 20 e poucos anos. E as pessoas no trem se entreolhavam, tipo, que rapaz bobo, né? Mas era um autista que estava andando de trem a primeira vez. Então nós de fora, nós temos esse péssimo hábito, nós conversamos sobre preconceitos na segunda-feira, e esse é um outro preconceito que nós precisamos. E se a pessoa é boba mesmo, dá licença, deixe o lado infantil expandir.
Eu tenho uma amiga, que eu não posso citar o nome, que ela era muito certa, muito rígida e tal, muito bem, toda comportada. E um determinado dia, eu fui levar meu irmão num parque grande, meu irmão que tinha Down, num parque muito grande, muito completo, muito bacana, que antigamente tinham muitos, né, assim, nos grandes centros, e hoje já estão um pouco mais reduzidos. Então eu estava levando meu irmão e ela também levou os sobrinhos. E aí, quando nós compramos os ingressos e entramos, eu não sei quem que foi mais infantil, as crianças e o meu irmão ou ela. Ela saiu assim, correndo para chegar primeiro na fila, para entrar logo. Era uma criança. Era a criança dela saindo daquela infância que ela não pôde conviver com isso. Então nós precisamos também ter cuidado quanto a isso. Que bom, ela estava expandindo. E eu gostei de ver aquele lado da minha amiga, que era tão comedida, tão equilibrada, tão racional. Tem isso. E por que que nós vamos ficar criticando? Quem somos nós? É isso que nós precisamos. E tem horas que nós queremos também fazer esse comportamento infantil. Tem horas que nós vemos um bolo ali bonito e temos vontade de passar o dedo naquele glacê e lamber. E outras coisas mais nós temos vontade de realizar e não realizamos. E aí o tempo passa e essa nossa criança fica abafada. Esse nosso lado infantil que todos temos, cada um para uma vertente, cada um para um lado, mas todos temos. Esse nosso lado infantil puro e belo, não sejamos nós os preconceituosos de nós mesmos. Isso. E Jesus continua aconselhando. Quando fordes convidados a qualquer boda, ponde-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou tiver chegado, diga: meu amigo, subi mais alto. Era um costume da época nessa região ter aquelas mesas, né, aqueles lugares, e vinha, e os lá da frente eram para os familiares e os mais chegados à família, os mais importantes, em algum grau para aquelas pessoas. E então Jesus aconselha que sentemos lá atrás, que se nós virmos para ocupar algum lugar mais à frente, nós pode alguém falar: será que você dá licença para minha avó sentar aqui? E aí quando você olhar para trás só tem lugar lá no último. Tem dessas coisas. Então Jesus aconselha que nós nos sentemos bem lá atrás, porque vai ser muito mais nobre aquele que é o responsável pela festa, aquele que nos convidou, ao nos ver lá atrás, chamar para nós sentarmos mais à frente. Esse é um padrão que nós precisamos tomar atenção. Bem como o contrário, quando nós vamos a algum curso, alguma palestra. Muitos de nós faz o contrário, especialmente se for curso. Se for curso é muito comum. Nós vamos, especialmente se são aqueles cursos que a nossa empresa, que o nosso serviço nos enviou, ou que está sendo feito no nosso serviço. Nós sentamos lá atrás.
Felipe, saudade de você. Nós nos sentamos nesses cursos lá nas últimas fileiras. Por quê? Para não sermos chamados, para nos distrairmos com qualquer coisa, ou para a primeira brecha irmos embora. Isso acontece muito. Mas nesses casos, meus irmãos, nós precisamos agir igual crianças. A criança não senta lá atrás. A criança quer sentar na frente para participar de tudo, para escutar mais, para ver mais, para captar mais. Jaque, conhece a Jaque? Uma grande amiga minha. Mas já que estamos no curso, mesmo que nós não tenhamos escolhido estar presente, sentemo-nos mais à frente. Sentemo-nos mais à frente para ver a expressão do instrutor, para ver mais de perto a empolgação do instrutor, para poder captar todos os detalhes que ali forem processados. Criança faz isso. Nós precisamos de tirar essa rabugice. Essa rabugice. Eu não queria estar aqui, eu não ganhei aqui, fica aquela resmungação horrorosa. Somos tão jovens, então me abraça. Não tem uma música assim? Vamos colocar essa juventude para fora. Eu não queria vir, mas estou aqui. E lá vamos. E vamos participar. E vamos nos incluir. E vamos estar ali presentes, tal qual uma criança, ansioso por aprender. Há tantos exemplos em que nós nos furtamos de ter o nosso lado em criança, empolgada, viva, participante, estar ali. Observe isso. Tire essa cara amarrada. Só traz rugas. Só traz rugas, meus queridos. Então, se nós sentarmos lá atrás e o dono da festa, aquele que nos convidou, nos chama para sentar à frente, então isso será motivo de glória perante os que estiverem à mesa convosco. Pois quem quer que se eleve será rebaixado, e quem quer que se rebaixe será elevado. As oportunidades batem a toda hora na nossa porta. Nós é que ainda não reconhecemos, não conseguimos escutar as suas batidas. Ou temos preguiça de ir lá e abrir, de ir lá e participar, de ir lá e se predispor. André Luiz, nosso querido, que tem tantas maravilhas para nos apresentar. Se alguém aí não participa dos estudos da doutrina espírita, vou falar um pouquinho mais de André Luiz. Muitos não espíritas ficaram conhecendo André Luiz através do filme Nosso Lar. Esse filme Nosso Lar é baseado no primeiro livro que André Luiz psicografou através de Chico Xavier. Depois vieram outros, Os Mensageiros, Missionários da Luz, até aí eu sei a ordem.
Depois vieram outros. Entre o Céu e a Terra, Libertação. Vieram vários. E a Vida Continua, Sexo e Destino. Eu não lembro bem, mas eu acho que são 12. Então, esses livros todos de André Luiz, todos eles, são maravilhosos. Além da história ser interessante, das histórias serem interessantes, existem os toques de André Luiz para o aprendizado. E aqui tem um muito importante. A sua luta é consigo mesmo e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus defeitos, os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos, e etc. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Esse ainda dele aqui é muito forte, sabe por quê? Significa que tem muito tempo que está conosco. Não é um mal que surgiu agora nesta encarnação. Não é um mal que surgiu agora este mês, que surgiu nesses últimos meses por causa da pandemia. Tem muita gente se justificando para certos atos. Eu estou desanimado por causa da pandemia, porque eu não posso isso, não posso aquilo. Eu estou assim, estou assado por causa da pandemia. Não. Isso já estava lá dentro. A pandemia só aflorou. Só aflorou. E esse é o mal que nós precisamos temer. Esse que ainda, depois de tantas encarnações, depois de tantas experiências, tantas situações, nós ainda temos esse mal em nós. Um deles é exatamente esse que nós acabamos de comentar. Esse lado nosso leve, puro, tranquilo, que vai, que vive, que dignifica. Essa criança maravilhosa que nós temos, possamos dar vida a ela, possamos fortalecê-la com atitudes mais alegres, com atitudes mais despojadas, com atitudes mais brandas. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Jesus, essa é a fala de Jesus, né? Vamos repetir a fala de Jesus. O Filho do Homem, nós, não viemos para ser servidos, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Jesus, quando falou isso, há mais de 2000 anos, ele já sinalizava o início de provas e expiações. Agora é nossa vez de servir. Por quê? Porque nós fomos muito servidos à vontade, abusando da nossa liberdade de ir e vir, abusando dessas energias que nós temos tão poderosas, que nós deixamos rolar pelas drogas, pelos
pela luxúria uma quantidade enorme, pela ganância, pela arrogância. Agora, em provas e expiações, é a nossa hora. E nós estamos em prova final. Jesus falou isso há 2000 anos atrás, sinalizando o início de provas e expiações. E agora, revisando esse aspecto, nós precisamos relembrar, porque a gente já sabe, relembrar, sacudir, trazer com mais força, com mais impulso, porque nós estamos em prova final de provas e expiações. Nós viemos para servir, como ele fala, mas temos também tanto para usufruir. Nós não ficamos escravos só servindo. É tão pouco para servir. Uma pequena parcela que nós façamos para alguém, nós já ficamos nos arvorando de bons, de bacanas. Viu o que eu fiz? Eu faço isso, mas isso, tararã. E ficamos resmungando. Pois é, não deu para fazer isso porque eu tive que fazer isso. Ei, vovozinhos e vovozinhas, sai desse corpo que não te pertence. Deixe a sua criança iluminar. E quando terminar de fazer, estampe no rosto a alegria de ter feito. É isso que nós precisamos aprender. Jesus já sinalizava o início de provas e expiações. Agora é nossa vez de servir, graças a Deus. Graças a Deus, porque quem serve é quem tem domínio da bandeja. Não vamos nos ver como subservientes. Quem serve tem o domínio da bandeja. Quem serve tem acesso a toda aquela comida e bebida que está lá dentro. Quem serve pode escolher qual mesa vai servir primeiro. Quem serve pode chegar bem perto dos mais importantes, porque ele vai servir. Quem serve está rodopiando pelo salão enquanto nós estamos presos ali, aguardando. É bom servir. É ótimo. Deixemos nossa criança servir, graças a Deus. Né? Por quê? Por que essa rabugice? Eu também gostaria de saber, mas ainda não descobri até hoje. Até hoje eu não descobri por que há essa rabugice toda estampada em nossa face, quando nós fazemos algo um pouco além do que foi contratado. Uma rabugice que a gente respeita, mas que nós podemos dinamizá-la para sermos mais leves. Nós estamos precisando de leveza. Nesse livro, muito mais, Eu me liberto dos meus escravos, tem um trechinho aqui que eu quero ler. Acertamos quando liberamos os valores, os sentimentos e as emoções. Acertamos quando respeitamos o tempo, a oportunidade e as emoções. Acertamos quando queremos o melhor e nos importamos
com o bem-estar dos envolvidos. Acertamos quando reconhecemos que, unidos, representamos a força divina. Não é bacana isso? Eu acho. E vamos ver o nosso querido Chico. Essa frase de Chico provavelmente deve ser de um dos espíritos, mas eu peguei assim e não consegui identificar quem é o espírito. Ela vai como do Chico Xavier. Períodos de vacas magras são boas oportunidades para aprendermos a ser humildes. Decepções nos ensinam que todos erram e podem ser perdoados. Nos sacrifícios, aprendemos a ser menos egoístas, porque essa é uma marca forte nossa. Ainda o egoísmo fala alto e forte para nós. Vocês dão licença de eu mandar um beijo? Maria do Carmo. Amor, I love you. Muito. Períodos de vacas magras são boas oportunidades para aprendermos a ser humildes. Sermos humildes quando está tudo bom, nós colocamos aquela humildade um pouco fantasiada às vezes, porque estamos bem. Ah, sim, pois não. Agora, quando nós estamos arrochados, é que vem o verdadeiro teste da humildade. Porque nós estamos enfraquecidos, estamos muitas das vezes carentes, sentindo-nos abandonados por este ou por aquele. Então, é isso que ele está falando aqui. Decepções nos ensinam que todos erram e podem ser perdoados. Todos erram. Jesus, apropriadamente, deixou bem aberto para que nós não julguemos, deixou bem explícito que nós podemos perdoar 70 vezes 7. Mas a maioria das vezes nós não fazemos isso, aí nós voltamos para o tema deste nosso encontro. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os simples, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque aquele que se eleva será rebaixado. Aí entra a coisa principal nessa situação. Sabe o quê? O nosso lado infantil. A criança, ela perdoa com muita facilidade. A criança é leve, a criança, ela vive, a criança, ela é transparente. A criança, ela perdoa porque simplesmente ela não julga e não guarda rancor. Aquela sua coleguinha, seu coleguinho que não lhe emprestou o brinquedo, que lhe fez pouco, no dia seguinte ela está lá chamando novamente para brincar. E nós que recolhemos essa criança, que pegamos esse nosso lado e abafamos, guardamos por muito tempo aquelas sensações de que o outro possa ter nos diminuído. E muitas das vezes não fez. Pai, a frase do Calvário, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso não quer dizer que nós vamos ficar subservientes, não.
Nós vamos ficar atentos que aquela pessoa tem aquele caráter. Mas a mágoa aqui dentro que é o importante de não ficar. Essa mágoa, esse ranço que nós guardamos e que carregamos por tantos, e às vezes séculos, é que está desgastando só a nós próprios. Está apenas ferindo a nós próprios. Não fere o outro. Não fere o outro. Só fere a nós próprios. O prisioneiro somos nós. É o que está naquele livro ali. Um romance, eu me liberto, muito mais eu me liberto dos meus escravos. Eu que preciso me libertar. O outro é o trabalho dele. Podemos cooperar, mas cada um é que se liberta. Pois é. Charlie Brown e Lucy. Ai, adoro Lucy. E lá vem a Lucy sempre questionando Charlie Brown. Por que você acha que estamos na Terra, Charlie Brown? Para fazer as pessoas felizes. Muito bem lembrado. Essas mágoas que nós carregamos, elas trazem várias doenças físicas e psicológicas. E físicas, muitas delas tratadas de forma muito doída. E as psicológicas vão denegrindo a nossa imunidade, vão comendo a nossa imunidade e vão fazendo com que estejamos sempre numa situação não recomendável. E não sorrimos. Hoje eu trouxe uma música espírita composta por Senira Pinto, uma excelente escritora. Acredito que ela já desencarnou. E é uma música que eu amo muito e que muita gente conhece. Espíritas, não espíritas, é uma música muito conhecida, muito aconchegante, gostosa. Quanta luz! Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. A luz, ela é percebida por todos aqueles que deixam a sua criança participar dessa vida, participar desse espetáculo grandioso que nós estamos vivendo e às vezes passa e nós não percebemos. Tem uma mensagem que eu vi e eu até repassei hoje.
ela, eu não sei se eu vou dizer as palavras corretas, mas diz assim: as pessoas, há pessoas que só conseguem na mata ver os gravetos, ver a lenha para ser usada nos seus fogões. E com isso perdem, muitas das vezes, o espetáculo que está ali à volta. Tudo bem de irmos à mata buscar lenha, porque precisamos. Tudo bem ir à mata para buscar algo de comer, algo para ajudar na nossa subsistência. Mas nós podemos ir na mata fazer isso tudo e ainda olhar o arvoredo, observar o canto dos pássaros, observar as borboletas, os animais, as flores silvestres. E assim é a luz. Quando nós deixamos a nossa criança ficar mais leve, livre, quando nós olhamos para os nossos irmãos com mais leveza, com mais alegria, nós sentimos a luz descendo sobre nós, conforme diz a música. Então, só nos resta cantar. Quem está cantando é Elizabeth Lacerda. Eba! Muito bom! Amanhã o nosso papo vai ser sobre esquecimento do passado. Não é esse passado aí que você está querendo esquecer, que, né, semana passada, ano passado, 10 anos atrás, não.
Por que nós, quando reencarnamos, temos esquecimento das encarnações anteriores? Esse vai ser o tema de amanhã. Mas a gente pode abordar sobre esse passado aí também. Por que nós esquecemos ou buscamos esquecer? Muitas das vezes, não é? Muitas das vezes. Ai, muitas das vezes nós queremos esquecê-los. Mas tudo vem a seu tempo. Tudo é nos conformes. É isso. Vamos fazer a nossa prece. Quem quiser pegar, dá tempo de aí pegar um copinho com água, pegar uma jarrinha para que façamos a vibração, que tenhamos uma energia maior. Vamos relaxar. Vamos trazer a vibração que está à nossa volta. Essa vibração de tranquilidade, de energia, de luz. Essa vibração que vem através desses amigos espirituais maravilhosos. Vamos trazê-la para dentro de nós, através da respiração, e deixar que percorra nosso organismo. E aí vamos expirar aquilo que não mais está realizando beneficamente uma ação em nós. Inspira, inspira, inspira. Deixa agir no organismo. Expira, expira, expira. Inspira, inspira, inspira o máximo que puder. Segure, deixe correr todo o seu organismo através da corrente sanguínea. Expira, expira, deixe ir, respira, deixe o trabalho que não serve mais seguir seu destino. Inspira amor, inspira tranquilidade, traz energia para a sua criança. Deixa essa energia percorrer o organismo, ir até a nossa mente para expandir. Expira, expira, respira, expira. Senhor, Mestre Jesus, nosso irmão tão querido e envolvente, traga, Senhor, essa criança que deixamos adormecida em seus braços, traga para nós. Nós queremos recuperá-la, nós queremos dar vida a ela em nós, queremos ser mais simples, mais leves, com mais transparência, não julgando e buscando aprendizado em tudo que nos cerca. Ó Jesus amigo,
Traz a nossa criança e deixemos que nós vamos abraçá-la. Nós vamos fortalecê-la e trazer essa leveza para o nosso caminhar. Jesus amigo, visite a nossa casa, fortaleça todos os cantinhos, que os alimentos recebam uma energia maior, que possamos, ao deitar, ter o reconforto das suas vibrações, irmão e mestre. Abençoa a nossa água, abençoe-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Bom demais. Delícia. Obrigada pela atenção, obrigada pela participação e tenham uma excelente noite, final de noite, deixando a criança brincar um pouco. Que assim seja.